Bom dia a todos vocês, meu nome é Valéria Gregório e hoje eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal Vida de Nutrição. E hoje eu vou falar um assunto que tem gerado muita dúvida em vários pacientes, várias pessoas que fazem concurso público, muitas pessoas que querem estudar cada vez mais, aumentar o foco, a concentração e a disciplina. E é interessante que se você perguntar para uma em cada 10 pessoas, todas as pessoas vão falar, não, eu quero aumentar minha concentração, eu quero estudar mais, eu quero render mais, eu quero lembrar mais das coisas, né? Eu acho que esse é um desejo unânime. Então, hoje nós vamos falar sobre os 12 remédios para concentração mais utilizados e quais são os seus principais efeitos. São consideradas também smart drugs, que são as drogas, os remédios para a concentração, e eles vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado, principalmente pela promessa de melhorar desempenho cognitivo, aumentar a concentração, melhorar a memória, e isso se deve ao estilo de vida cada vez mais corrido da população, que inclui muitas vezes estudo, trabalho, fazer doméstico, e aí acaba que as pessoas elas querem cada vez mais encontrar uma forma de aumentar o rendimento, de conseguir dar conta de toda a demanda do dia a dia, e começa a ser como se fosse um sonho possível, né? Mas aqui nós temos um vídeo para ajudar vocês com essas respostas. Então, os remédios para concentração, muitos dos medicamentos que são usados para melhorar a concentração, eles são remédios que são prescritos para pessoas que sofrem com transtorno de déficit de atenção, que é o TDA, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E outros são apenas suplementos e vitaminas, e quando eles estão em níveis muito baixos, eles também podem prejudicar as funções cerebrais. E apesar de eles ajudarem a melhorar as funções cerebrais, o uso de medicamentos prescritos sem orientação médica, a gente tem que orientar que ele pode trazer muito risco à saúde. Então é importante que a gente tenha consciência que os medicamentos, eles devem ter uma indicação médica, uma indicação nutricional. A gente não pode achar que eu tenho que ir numa farmácia e aqui é um shopping, eu posso escolher o que eu quiser. A gente precisa de uma orientação médica, de um profissional habilitado e de uma orientação nutricional também. Então, inicialmente nós temos as anfetaminas. As anfetaminas, elas são medicamentos da classe de anfetaminas, como o Adderall, o Vevance, e eles são estimulantes usados no tratamento para pessoas com TDAH. E esses remédios, eles tendem a aumentar o estado de alerta e a capacidade de concentração das pessoas. Por se tratar de um medicamento com potencial de causar muita dependência, além do risco de alguns efeitos colaterais, a gente orienta que esses medicamentos, quando eles forem prescritos, eles precisam de um monitoramento. Por quê? Porque eles apresentam um efeito colateral inicial de aumento da ansiedade, aumento da sudorese, aumento da insônia, perda de peso, redução de apetite, problemas cardíacos, agitação, e pode piorar algum desencadeamento psiquiátrico, por exemplo. Então, quando você faz o acompanhamento com um psiquiatra e ele consegue avaliar o real efeito e o real benefício de um medicamento para você, você vai ter melhores resultados do que você chegar numa farmácia e falar, eu quero tomar tal medicamento porque eu ouvi falar que faz bem. Então, todos esses medicamentos, eles devem ser administrados exclusivamente com orientação médica. O metilfenidato. O metilfenidato é um outro medicamento usado para aumentar a concentração. E ele é encontrado no mercado com a denominação de Ritalina e Concerta. E as diferenças entre os dois tipos de medicamento consiste no tipo de comprimido e na forma de liberação da substância no organismo. Então, da mesma forma que ocorre com as anfetaminas, o metilfenidato também é indicado para pacientes que estejam com transtorno de déficit de atenção. E muitas pessoas, o que elas fazem? Elas entendem que, por elas quererem melhorar a concentração, elas vão começar a usar o metilfenidato. Só que quando você usa o metilfenidato, o objetivo dele é regularizar a dosagem de dopamina a nível cerebral. Se você é um paciente que tem a quantidade de dopamina normal,
não tem sentido você usar o medicamento para equilibrar a quantidade de dopamina no seu organismo. E aí acaba que você está usando um medicamento que não vai ter o efeito que você gostaria. E o problema do metilfenidato é que ele apresenta alguns efeitos adversos, que também está associado aos efeitos da própria anfetamina, que inclui perda de peso, redução de apetite, problema cardíaco, agitação e pode desencadear alguns problemas psiquiátricos. Por exemplo, pacientes com transtorno bipolar, a gente não recomenda metilfenidato. Pacientes com esquizofrenia, não tem recomendação de metilfenidato. Então, tem uma recomendação muito específica, né? E essa recomendação, ela é exclusivamente médica, não esqueçam disso, tá? A cafeína, ele é um dos estimulantes naturais mais usados no mundo. Então, de acordo com um estudo publicado pelo Food Additives and Contaminants, a substância ela atua no sistema nervoso central e ela diminui a sensação de cansaço, ela aumenta o estado de alerta. Então, você pode perceber que muito executivo, muito estudante, eles vivem à base de cafeína. E algumas pesquisas já sugerem que a cafeína, ela também ajuda a melhorar algumas funções cerebrais. Então, por exemplo, concentração, memória, e ela pode também estar presente em algumas formulações, por exemplo, bebidas energéticas, suplementos alimentares. Então, tudo isso a cafeína pode estar presente. Só que a gente tem que tomar cuidado que a grande maioria desses suplementos, eles são estimulantes. Então, às vezes a pessoa quer, eu quero ter calma. Não tem como você ficar tomando café o tempo todo e ter calma. Então, a gente tem que ter uma real, assim, entendimento de qual vai ser o efeito de cada suplemento no nosso organismo. Já a fosfatidilcerina, ela é uma substância que eu tenho recomendado para muitos pacientes. Por quê? Porque ela é encontrada naturalmente no cérebro. Alguns estudos já sugerem que a suplementação ela vai aumentar a concentração naturalmente, ela vai ajudar a prevenção do declínio cognitivo para pacientes que sejam idosos e ela vai melhorar a função cerebral com o passar dos anos, ao contrário do que acontece ao longo dos anos com a função cerebral com o decorrer dos anos. Então, jovens, idosos, pacientes que sentem que têm um déficit cognitivo, a fosfatidilcerina, ela é uma excelente recomendação. O óleo de peixe, ele é um suplemento dietético muito utilizado, ele é uma fonte de ácido graxo do tipo ômega 3 e ele também tem sido associado a muito benefício. E sempre lembrar que nós temos o DHA e ele tem um efeito muito positivo no aumento do perfil cognitivo da grande maioria dos pacientes. E, além disso, o óleo de peixe, ele também ajuda na redução do estresse oxidativo. A gente sabe que quanto maior o estresse oxidativo, menor a concentração e maior o estado de ansiedade dos pacientes. Então, por isso que a gente tem recomendado muito ômega 3 para a grande maioria dos nossos pacientes. Outro ponto que eu acho muito importante falar é sobre o ginkgo biloba. O ginkgo biloba, ele é um dos suplementos mais procurados como remédio para melhorar raciocínio, concentração. Uma pesquisa publicada em 2011 no periódico Neuroradiology, ela verificou que o suplemento ele aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e ele ajuda a melhorar as funções cerebrais, como memória, foco. E a única questão é que o ginkgo biloba ele pode causar alguns efeitos colaterais. Então, por exemplo, constipação, alteração no nível de açúcar no sangue e pressão arterial, ele pode alterar. Então, pacientes diabéticos não devem fazer um uso de ginkgo biloba. Pacientes que têm uma tendência a aumento da pressão arterial também devem tomar um pouco de cuidado e precaução. E pacientes com quadro de constipação crônica também devem fazer o uso de ginkgo biloba associado a probióticos. A creatina é muito interessante, por quê? Ela tem sido muito utilizada e recomendada para melhora da performance em treinos. Só que o fato dela estimular o aumento do ganho da massa muscular, ela também tem um papel no aumento de ATP. O ATP é adenosina trifosfato, que vai ajudar também na melhora das conexões nervosas, estimulando assim uma melhora tanto da memória quanto da concentração. Então, já existem relatos que a creatina, ela pode
tanto amenizar os declínios cognitivos que são observados em pacientes com mal de Parkinson e com a doença de Hutchinson, e elas só querem que mais estudos sejam feitos para a gente ter um real, assim, qual a indicação, qual a dosagem, qual a idade recomendada para a gente prescrever corretamente, tá? E o resveratrol, ele é o queridinho das nutricionistas, né, principalmente da Valéria, e ele é um composto antioxidante e ele é presente naturalmente em frutas vermelhas, roxas, uva, amora, cereja, mirtilo, framboesa, e o efeito antioxidante dele também ajuda a manter a saúde cerebral. E isso inclui também que quando a gente pensa no cérebro, no sentido de como que eu vou atuar no sentido de diminuir o déficit cognitivo, automaticamente eu tô melhorando a minha sobrevida, a minha qualidade de vida, porque o cérebro ele tem um efeito muito positivo na vida do ser humano. A acetil-L-carnitina, ela é um aminoácido também natural no nosso corpo. Ela desempenha uma função importante na produção de energia e, de acordo com o estudo numa revista de gastroenterologia que foi publicado, o uso desse suplemento também ajudou a melhorar o estado de alerta e a memória. A gente só tem que tomar cuidado que a acetil-L-carnitina ela apresenta alguns efeitos colaterais, como diarreia, vômito, náusea. Então, geralmente, a gente tem que dar uma avaliada, fazer uma verificação de como é que é o intestino do seu paciente, se ele tem alguma doença inflamatória intestinal, para a gente estar tomando um pouco de precaução ao prescrever acetil-L-carnitina, né? A Bacopa Monieri, não sei se vocês já ouviram falar, o estudo publicado pela revista científica Current Opinion in Gastroenterology, o uso desse suplemento ele também ajudou a melhorar o estado de alerta e memória. E também tem efeitos de relato de diarreia, vômitos e náusea. Então, do mesmo jeito que a gente tem que tomar cuidado com a acetil-L-carnitina, é importante a gente tomar cuidado também com a Bacopa Monieri. O modafinil, não sei se vocês já ouviram falar, ele é conhecido como Provigil, ele é usado numa condição chamada narcolepsia, que é um tipo de distúrbio que causa uma sonolência diurna. Esse medicamento ele é muito usado por pessoas que querem se sentir mais alerta, mais motivada, mais concentrada nas suas tarefas, e muitos especialistas eles têm recomendado a utilização desse medicamento. E o que é mais importante a gente falar quando a gente vai falar sobre suplementos para concentração e foco? Eu percebo que as pessoas começam a tomar um determinado medicamento, um determinado suplemento, e elas falam assim, não tô vendo efeito nenhum, eu vou parar. Só que é mais ou menos uns 10 dias para você começar a verificar os efeitos dos suplementos. Então, é muito importante que você passe por esse período do tempo que o corpo tem para se adaptar àquela substância e você ir recebendo os efeitos daquele suplemento. E então, assim, a minha orientação é que você não comece a tomar e pare, comece e pare, e que você tenha um uso contínuo, seja do ginkgo biloba, seja dos medicamentos da fosfatidilcerina, do próprio ômega 3, se você for fazer uso do ginkgo biloba, da creatina, do resveratrol, todos esses a gente tem que estar avaliando nesse sentido. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre esse vídeo. O meu objetivo é que todo mundo tenha conhecimento em relação aos cuidados que a gente tem que ter a nível cerebral, para a gente não ter déficit cognitivo, para a gente não ter perda de memória, para a gente sempre ter uma memória 100%. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem perguntar, pode mandar mensagem nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar. Fiquem com Deus e até a próxima.